Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Como o ano acabou de começar, eu queria fazer uma lista daqueles livros que mudam a vida das pessoas, sabe? Que fazem elas enxergarem as coisas de um jeito diferente, que fazem elas se motivarem a correrem atrás dos seus sonhos, essas coisas, sabe? Acontece que enquanto eu tava pesquisando pra fazer uma lista com os melhores livros que eu já li, eu descobri que eu mesma não leio muito livros desse estilo. Então neste vídeo eu vou falar sobre todos os livros motivacionais que eu já li. E são 4. Vamos lá? E o primeiro livro da minha lista é Quem Mexeu no Meu Queijo, de Spencer Johnson. Esse foi o primeiro livro motivacional que eu li na vida. Uma prima minha me emprestou ele porque ela achou que ele pudesse me ajudar a superar algumas travas emocionais, sociais. E eu vou ser sincera, enquanto eu tava lendo, tinha um personagem ali que era uma descrição exata minha. Mas para resumir um pouco a história, o livro conta a história de 4 criaturinhas, 2 ratinhos e 2 gnomos. Eu não lembro exatamente o que eles eram, mas eles eram homenzinhos pequenininhos. E todo dia esses 4 tinham como missão percorrer um grande labirinto, porque dentro desse labirinto eles achavam um queijo, que era o alimento deles. Acontece que achar ou não o queijo era uma questão de sorte. Eles tinham que percorrer o labirinto o dia inteiro para às vezes achar um pouquinho de queijo para passar o dia. E se eles não achassem o queijo, eles não tinham nada para comer naquele dia. Mas acontece que um dia eles chegaram num grande reservatório de queijo. Era uma montanha de queijo que daria para passar a vida inteira ali comendo. Eles ficaram super felizes e todos os dias, ao invés de percorrer aleatoriamente os caminhos do labirinto, eles iam diretamente para este reservatório para se alimentar e passar o dia lá tranquilamente. Então, tendo alcançado esse prêmio maravilhoso depois de uma vida inteira percorrendo o labirinto, eles meio que aposentaram as chuteiras e ficaram ali se divertindo e vivendo uma vida pacífica. Acontece que um dia o queijo simplesmente sumiu. E é nesse momento que a historinha começa a falar sobre os diferentes tipos de personalidades. Então nós temos os ratinhos, que antes mesmo do queijo sumir, já tinham percebido que o estoque ali estava diminuindo e já começaram a percorrer o labirinto novamente para procurar mais estoque. E nós temos os 2 homenzinhos, que, desculpa, eu não vou lembrar o nome deles, faz muitos anos que eu li, mas enquanto nos 2 ratinhos nós temos um grupo ali muito unido, os 2 são muito parecidos, com os 2 homenzinhos, a situação é bem diferente. Cada um tem uma personalidade. Inicialmente, os 2 até agem de forma parecida. Eles ficam indignados que o queijo tenha sumido. Por que o queijo sumiu? Quem mexeu no queijo, certo? Mas com o passar do tempo, a gente percebe a diferença. Porque um deles, apesar de ter ficado muito chateado por terem tirado o queijo dele, ele está tentando se adaptar à situação. Ele pegou de novo os sapatinhos de corrida e voltou para o labirinto. Enquanto o outro realmente não consegue aceitar essa situação. Ele não consegue entender que o queijo sumiu e não vai voltar. Essa história é muito bonitinha e muito gostosa de ler. E o livro é super curtinho, então a gente acaba lendo super rápido. E a história não tem aquele ar doutrinador. Olha, tá vendo? Os ratinhos anteciparam a necessidade. Ou então, olha, tá vendo? Esse daqui não antecipou, mas ele se adaptou. Não tem nada disso, é simplesmente uma historinha muito fofa pra gente ler. E a análise vem depois. A gente mesmo acaba se reconhecendo nesses personagens e tentando avaliar como a gente pode melhorar os nossos meios de agir. Então é um jeito muito gostoso de fazer uma autoanálise sem ter aquele dedo apontando que você tá errado. E o segundo livro da minha lista é Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Acho que dos livros da minha lista, este aqui é o mais famoso. Se você nunca leu, com certeza você já deve ter visto essa capinha em algum lugar. E se você ainda não leu, eu vou te dizer que vale a pena ler sim. Ele é um livro um pouco diferente, ele mistura autobiografia com um pouco de ensinamentos sobre investimentos, mas é muito gostoso, porque acabou sendo uma mistura bem leve. O livro, na verdade, conta a história do autor, que nasceu numa família pobre e acabou se tornando um grande investidor, um homem muito rico. E o nome do livro faz referência justamente a isso, porque por ter nascido numa família pobre, o pai dele não tinha a menor noção de que algum dia ele poderia ser uma pessoa rica. Ele simplesmente vivia o dia a dia e acreditava que o filho dele também faria esse mesmo caminho. Mas por um acaso do destino, o Robert acabou estudando numa escola com o filho de um dos homens mais ricos da cidade dele. E essa amizade que eles acabaram fazendo mudou totalmente a vida dele. Porque esse pai rico foi o cara que ensinou para ele que essa vida de pobreza era simplesmente opcional. Foi através desse pai rico que ele começou a entender sobre economia, investimentos e como mudar de vida. E foi muito interessante ele ter feito essa biografia, porque a gente vai aprendendo junto com ele os ensinamentos desse pai rico. Então o livro passa conceitos para mudar a sua percepção sobre o dinheiro, sobre como ganhar dinheiro e até conceitos sobre investimento em si. Então é sim um livro leve e é curtinho, então é super fácil de ler, mas ele passa aqueles pontos-chave que você precisa mudar no seu pensamento para você, de fato, começar a ganhar dinheiro, sabe?
Então eu acho que é um bom passo inicial. É superficial, não tem nada aprofundado aqui, mas como um passo inicial, eu acho que esse aqui é um bom livro. E o terceiro livro da minha lista é O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. Este livro é outro que faz você mudar sua percepção das coisas através de pequenas historinhas. Além das historinhas serem super interessantes, cada uma trata de um ponto específico, um ponto que você precisa mudar na sua percepção para perder o medo de ganhar dinheiro. As histórias realmente se passam na Babilônia e tem toda aquela ambientação de época que, como uma pessoa que gosta de ler fantasia, me ajudou bastante a prestar atenção nos ensinamentos, porque realmente ficou parecendo assim fábulas, né? Ou aqueles contos das Mil e Uma Noites. E a sinopse deste livro é bem interessante. Baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos, os habitantes da cidade mais rica e próspera de seu tempo, George Clason traz soluções sábias e muito atuais para evitar a falta de dinheiro, não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação em vez de lucro apenas, assegurar uma renda para o futuro, manter a pontualidade no pagamento de dívidas e, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente. E parece até que isso é muita coisa, né? Só que como isso tudo é contado em forma de historinha, como parábolas, a gente não tem aquele peso de uma sala de aula. A gente realmente entende o que está acontecendo e acaba absorvendo melhor a informação. Sem dizer que o livro também é curtinho e como ele é gostoso de ler, tenho certeza que a leitura vai passar super rápido. E o último livro da minha lista é A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles. De todos os livros que eu falei aqui, esse é o que eu acho mais interessante. Esse livro me apresentou um conceito totalmente novo. O conceito de que tudo aquilo que você deseja, sendo justo e bom, você pode ter. Inclusive, se esse desejo tem a capacidade de elevar a sua qualidade de vida e de pessoas ao seu redor, então você não só pode ter, como você vai ter, você deve ter. E é interessante que quando você começa a ler, a ideia toda parece muito absurda. E olha que eu comecei a ler o livro querendo acreditar nessas ideias. Eu não peguei o livro pensando, vamos ver o que é isso aqui. Não, eu realmente peguei o livro pensando em mudar de vida. E foi muito interessante, porque conforme eu estava lendo, eu fiquei pensando, nossa, mas não pode ser tão simples assim. Mas ao mesmo tempo, ela abriu minha mente para ver casos que foram simples. E a gente não dá atenção, a gente não percebe que isso está aberto para todo mundo. E se você está pensando que esse é mais um livro de estilo autoajuda para mudar sua percepção das coisas, eu vou te dizer que ele até é, porque ele realmente vai fazer você mudar sua percepção. Mas ele não é só isso. O nome do livro é A Ciência de Como Ficar Rico, porque ele realmente traz dados científicos, ele traz informações irrefutáveis. Esse livro foi escrito lá no começo do século XX, mas só nos últimos anos os conceitos dele acabaram sendo mais difundidos, por causa daquele livro O Segredo. Eu li O Segredo! Olha, tem cinco livros na minha lista. Tá, mas eu não vou falar sobre O Segredo porque, pra ser sincera, eu não gostei muito dele. Eu achei que a forma como a autora passou esses conceitos ficou meio bagunçada. Na verdade, eu acabei não acreditando em nada do que ela falou. Mas na Ciência de Ficar Rico, eu realmente acreditei no que o autor falou. A forma como ele escreveu, a forma como ele exemplificou toda a tese dele foi realmente impecável. Então, de todos esses livros que eu falei aqui, se eu tivesse que indicar um para você ler, eu diria para você ler A Ciência de Ficar Rico. Porque realmente é um livro fantástico. Os conceitos que ele passa ali, a forma como ele passa, como ele exemplifica a tese dele, é simplesmente perfeita. Vale muito a pena ler. Se você quer um livro para mudar de vida, é esse. E é isso, essa foi minha lista de livros para mudar de vida. E foi interessante fazer este vídeo porque eu realmente percebi que eu gostei muito de todos os livros que eu passei aqui neste vídeo, mas mesmo assim não é o tipo de livro que eu procuro para ler. Então me fez ter vontade de ler mais esse estilo. Se você gosta desse estilo de livro, tem alguma coisa para me indicar, deixa aqui nos comentários, porque este ano eu quero investir mais nessa área. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, me dá um joinha e se inscreve no canal. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo, até o próximo vídeo.